Fala galera, que bom ter vocês aqui. Vamos dar continuidade ao nosso curso de JavaScript, agora falando sobre o trabalho com strings, ou seja, você vai aprender como trabalhar a saída do seu processamento para o usuário. Agora veja só que interessante, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma variável de nome cliente, sendo declarada utilizando a palavra reservada var. Ou seja, é válido lembrar que o var ele permite a redeclaração da variável, bem como permite a mudança do seu conteúdo, ao contrário do que acontece quando a gente utiliza a criação de variáveis utilizando a palavra reservada const. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos var, nome cliente Isabela, então isso aqui é um literal. Logo abaixo nós temos mais uma outra variável sendo criada com o nome sobrenome cliente Oliveira. E aí, como a gente já sabe, para você obter a saída do processamento é necessário utilizar console.log. Então observe aqui que console.log, abre parênteses, nome cliente mais, aqui um espaço em branco, mais o sobrenome. O que eu estou pedindo aqui? Eu estou pedindo para que o programa retorne para mim o nome do cliente concatenado com o espaço em branco, concatenado com o sobrenome cliente. Vamos executar aqui. E aí a gente vê aqui que a saída é Isabela Oliveira, esse primeiro aqui. Logo aqui embaixo eu estou mostrando uma outra forma de você concatenar sua saída, que é, ao invés de estar utilizando o mais para concatenar, eu estou usando o método concat. Então observe aqui que eu boto o nome da variável, ponto concat espaço em branco, ponto concat sobrenome cliente, e isso vai retornar para mim uma saída semelhante à da linha de cima, ou seja, Isabela Oliveira. Logo mais aqui embaixo, nessa linha daqui, na linha 10, eu vejo que eu estou utilizando um texto. Por ser texto, tem que estar entre aspas. Então tem aqui o nome do cliente é ponto concat nome cliente, ponto concat espaço em branco, ponto concat sobrenome cliente. Então veja que agora eu obtive aqui como saída o nome do cliente é Isabela Oliveira. Aqui na linha 12, né, e aí eu já comentei para você poder ler enquanto você vê o vídeo, quando você pausa o vídeo. Aqui eu estou fazendo um pouquinho diferente. Eu estou inserindo dentro do texto uma variável. É diferente, aqui eu não estou inserindo dentro do texto. Você pode ver que o texto está aqui, enclausurado dentro de aspas, e fora do texto eu estou usando o método concat, a mesma coisa aqui em cima, nessa linha daqui. Aqui você já vê que é um pouco diferente, né? Eu estou inserindo, eu estou chamando a variável nome cliente dentro do texto. Para você poder fazer isso, você tem que botar aqui o acento de crase, tá bom? Tanto no começo quanto no fim, é diferente das aspas. Esse acento da crase é chamado de backtick e ele é utilizado para você utilizar uma coisa que é chamada string template, que a gente vai ver na próxima aula. Mas observe que para eu poder pegar e chamar a variável aqui dentro desse texto, eu tenho que utilizar a variável entre chaves, né? Eu tenho que me referir à variável entre chaves, começando com um sinal de dólar no começo. O nome disso aqui é seletor, ou seja, eu estou selecionando qual é a variável que eu estou querendo chamar para dentro do meu texto. Mas aqui embaixo, continuando o trabalho com strings, veja que você pode utilizar o char at, significa caractere na posição, né? Então aqui caractere na posição 1, para você entender melhor. Nesse caso o JavaScript vai entender a palavra como sendo um array, ou seja, um conjunto de caracteres. Então esse 1 aqui é o índice da letra dentro da palavra. É válido lembrar que quando a gente está trabalhando com arrays e a gente se refere a índices, o primeiro índice ele não é o de número 1, ele é o de número 0. Nesse caso especificamente, então, ele vai me retornar a letra S, que é o segundo caractere
da palavra Isabela, ou seja, ele é o caractere de índice 1, pois o nome, a letra I do nome Isabela seria o caractere de índice 0. Então ele retorna para mim aqui a letra S. Descendo mais aqui embaixo, eu estou utilizando o método slice, que significa fatia. Tá bom? Então aqui eu estou pedindo para ele fatiar a partir do caractere de índice 2. Então observe que ele vai ignorar o caractere de índice 0 e de índice 1, ou seja, a letra I e a letra S, e vai retornar para mim apenas a Bela. Mas aqui embaixo, veja que eu estou fatiando mais uma vez. Dessa vez eu estou definindo qual é o caractere de início e de fim. Então aqui ele vai pegar a partir do caractere de índice 1 até o caractere de índice 2. Por quê? Porque o JavaScript ele ignora o último valor informado aqui, ou seja, o 3 não entra na jogada. Então nesse caso ele só vai pegar o caractere de índice 1 e de índice 2 e vai retornar para mim o S e o A. Aqui, veja que eu utilizo o length, né, que significa comprimento. Então aqui eu estou querendo saber o comprimento da palavra, da variável nome cliente, ou seja, quantas letras tem dentro da palavra Isabela. Nesse caso ele está retornando para mim aqui 8. Então se você for contar, você vai ver que realmente a palavra Isabela com 2 L's tem 8 letras. Mas aqui embaixo eu estou utilizando o método toUpperCase. Isso daí você pode utilizar para manipular a questão do caps da palavra. Então você pode alterar tudo para maiúsculo ou tudo para minúsculo. Então toUpperCase significa tudo para maiúsculo. Então ele retorna a palavra Isabela para mim toda maiúscula aqui. Enquanto que mais aqui embaixo eu estou utilizando o toLowerCase, ou seja, eu estou pedindo para que ele transforme todos os literais que existem dentro da variável em minúsculo. E aqui, para finalizar, veja que existe o typeof, né? Ou seja, o tipo de. Eu estou pedindo o tipo do valor que eu tenho armazenado dentro da variável nome cliente e veja que ele retorna para mim aqui string. Então, fica aí a dica para você pegar e estudar, que se você quiser saber o que é possível fazer com uma variável, quando você estiver digitando aqui console.log nome cliente ponto, tá? Quando você colocar o ponto aqui, se você segurar o Ctrl e apertar o espaço, ele vai pegar e vai retornar para mim tudo que é possível fazer ali naquela variável. Então você pode pegar e pode fazer seus testes aí. Você pode pegar e pode utilizar o includes, o index of e assim respectivamente e ver o que é que cada uma delas faz. Tá ok? Então fica aí a dica. Faça aí seus testes, replique o código, estude, entenda e logo em seguida passe para a próxima aula para a gente continuar detonando no nosso curso de JavaScript. Até mais!